Olá, salve, salve, muito bom dia. Estamos aqui na PAN para mais um. Sim, a revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, também entretenimento. O papo rola nessa quinta, 4 de outubro de 2018. A arte do fogo amigo, em meio a manifestações políticas de atores, cantores e outras celebridades, novelista Aguinaldo Silva faz desabafo no Twitter. Nós, artistas, precisamos tomar um chá de modéstia, disse ele. Para o autor de sucessos como Senhora do Destino, os artistas não têm o poder nem o direito de fazer a cabeça das pessoas. Olha aí, hein? A arte do fogo amigo 2. Amigo de Fernando Henrique, Chico Graziano deixa o PSDB e declara voto em Jair Bolsonaro. Já o ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, que foi cotado para ser o presidenciável do PT, elogiou o candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes. As estreias do cinema, baseado no personagem homônimo da Marvel, Venom, chega hoje às telonas e já divide opiniões. Esses são os destaques do Morning Show que está apenas começando e você é o nosso convidado especial. Bom dia, garotinha. Bom dia, senhor Edgar. E aí, beleza? Tudo bom? Você já tá toda pirilampo aí. Tô pensando como é que passa rápido, Edgar. Isso é muito chique, né? É muito chique. Tudo a ver com a nossa tag, participando aqui do roteiro, inventando uma nova tendência. Você é muito glamurosa. Pois é, querida. Você sabe que a gente tá 3 dias da eleição. Tá aí, né? Passou rápido, já hein? Foi, Tá muito próximo agora. Tá muito chegandinho. E eu vou me candidatar, Edgar. Eu votaria em você. A presidência da República. Eu só não sei se o Caio votaria. Acho que não. O Caio vai ser meu opositor. Ele não vai apoiar, por exemplo, a minha Bolsa Pipoca. Para que todos confiram filme de estreia toda semana no Brasil. Ele não vai querer, por exemplo, que eu entregue o Vale Netflix. Né? Acesso gratuito a todas essas séries. Ele não vai querer. Ele não vai compactuar com isso. Botando cartilha gay nas escolas, tem meu voto. Cuidado. Era pra ser só bem-humorada essa entrada aqui. Vamos lá, vamos Era manter. Só pra incentivar uma hashtag, não era pra começar uma briga. Meio chato, não é verdade? Vamos manter o alto astral. Vamos manter o alto astral, porque hoje, queridos, todos vocês podem se candidatar. Todos vocês podem colocar aí o quê? Propostas, ideias nesse Twitter com a hashtag Na Presidência Eu. Lance a sua própria candidatura, querido. O que é que você faria pelo Brasil? Não é maravilhosa essa proposta, Edgar? Ei, complete a frase. Isso mesmo. Fechou? Estamos esperando a participação de vocês aqui no Twitter. Boa, Paulinha. Tá falado, então. Sua fanfarronice pegou bem nesse começo. Será que pegou? Pra gente já dar aquela descontraída, né? Olha, você interage também pelo nosso WhatsApp. É o 11 931 17009. Você viu aí as propostas da Paulinha e tal. Agora, o que você, meu querido espectador, meu querido ouvinte, o que você faria pelo Brasil, hein? Quais são suas primeiras propostas? Conta pra gente, dê uma de presidenciável aí e mande mensagens em vídeo, tá bom? Grava direitinho lá com o vídeo na horizontal. Se for gravar do carro, já sabe, hein? Leva puxão de orelha se não estacionar, beleza? Dá uma estacionada, grava o seu vídeo e mande pra gente. 931 17009 11 é o nosso prefixo. Olha, no mais, você pode acompanhar o Morning Show em imagens pelo nosso aplicativo, também pelo portal da Jovem Pan, jovempanfm.com.br e pela nossa transmissão aqui no nosso live streaming no canal youtube.com/morningshowjp. Conteúdo extra nas mídias sociais, estamos no Instagram, também temos uma página no Facebook, passe por lá, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida, beleza? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá apenas começando. Vamos lá. Nessa quarta-feira, já na reta final da campanha presidencial, o Ibope divulgou mais uma pesquisa de opinião. Jair Bolsonaro, do PSL, segue líder com 32% das intenções de voto.
Fernando Haddad, do PT, tem 23%. Ciro Gomes, do PDT, aparece com 10%. E Geraldo Alckmin, do PSDB, soma 7%. Marina Silva, da Rede, permanece com 4%. Considerando apenas os votos válidos, a pesquisa Ibope sinaliza que a disputa pelo Palácio do Planalto não termina domingo. Descontando os votos brancos, nulos e indecisos, Bolsonaro teria 38% e faria o segundo turno com o petista Fernando Haddad, que registra nesse cenário 28%. Ô Joel, vou começar já contigo, sabendo aí o que você pensa. A nossa colega Vera Magalhães escreveu na coluna dela, no Estadão, no dia de hoje, né, que o Ibope jogou, sei lá, um balde de água fria na tentativa de engrossar o caldo aí por uma terceira via. E o que você pensa a respeito? Você concorda com a Vera? Olha, Edgar, o Ibope repetiu os resultados que o Datafolha tinha dado no dia anterior, né? E, de fato, até agora não se viu nenhum movimento nos números de que algum candidato de centro, seja o Alckmin ou seja o Ciro Gomes, tenha subido aí. Na verdade, a esperança para o Alckmin tinha sido meio que acabou na segunda-feira, com a revelação de que houve uma movimentação pró-Alckmin, mas que não se traduziu em nada ali. Pelo contrário, o Bolsonaro subiu ainda mais naquela pesquisa que a gente viu na segunda, e desde então tem muita gente trabalhando com uma tentativa de Ciro subir, tirando votos de Haddad. Essa pesquisa ainda não mostra, mas talvez, como ela pega os mesmos dias ali do último Datafolha, talvez, se a gente tiver um dia a mais, a gente veja algum movimento nessa direção. Mas até agora eu não vejo, sinceramente, nenhum motivo para esperar isso. Então, o que eu acredito que a gente está se encaminhando mesmo bem consolidado para um segundo turno Bolsonaro-Haddad, com alguma chance, embora mais improvável, com alguma chance de vitória em primeiro turno do Bolsonaro. Mas como a gente vê aí, ele tem 38% dos votos válidos. Ele precisa subir para 50% dos votos válidos se quiser ganhar no primeiro turno. Não está claro de onde podem vir todos esses votos. Não é impossível, mas eu diria que é mais improvável. O provável é Bolsonaro com uma clara vantagem no primeiro turno, só que indo para o segundo turno contra Fernando Haddad. Ô Joel, essa tendência que a gente, quer dizer, que se sente, que se observa, não sei se eu entendi o que você disse, quer dizer, de ascensão, nessa curva ascendente do Ciro Gomes, não teria sido registrada nessa pesquisa que saiu agora, é isso? Não saiu, não teve nada, não subiu em nada o Ciro Gomes, então, quer dizer, mas será que a opinião pública já está tendendo a votar nele, só que isso aconteceu ontem, num dia que a pesquisa ainda não captou? Sim. Não sei, mas acredito que não. E aí, Caio? A história se repete, né? A primeira vez como tragédia, a segunda nem tanto. Em 2014, o Aécio Neves não ganhou no estado dele, estado de Minas Gerais, e acabou dando o que deu de resultado final. Quem ainda tinha esperança no Alckmin, como o Joel colocou, segunda-feira foi um copo d'água aí dentro do chope. A notícia pior para o Alckmin é que ele não ganha no próprio estado dele, em São Paulo, que governou por 16 anos. Ele perde aqui para o Bolsonaro. E essas pesquisas só mostram que, para quem aposta em um candidato de centro, vai ter que rezar muito forte, porque nunca na história da redemocratização houve uma guinada, uma virada no jogo tão à beira do dia da votação. Em 1989, o terceiro colocado era o Lula, disparado estava à frente o Collor e o Brizola, só que o Lula, de última hora, conseguiu reverter o jogo. Só que essa última hora se traduziu em pouco mais de 30 dias. Ele fez isso com um pouco mais de um mês de antecedência do dia da votação. Em 1994, o Lula era disparado o primeiro candidato, já tinha sofrido impeachment o Collor, o Lula era o primeiro candidato, só que com um pouco mais de um mês também o Plano Real já tinha mostrado aqui, tinha vindo, ou seja, já tinha dado reflexo. O Fernando Henrique Cardoso até pouco tempo era o ministro da Fazenda do Itamar Franco, ou seja, isso contou muito para a campanha dele, ele acabou também virando o jogo com mais de um mês de antecedência da votação. Desculpa, apesar de ser um tempo apertado, ele conseguiu fazer isso e ganhou, inclusive, no primeiro turno. Ou seja, na história da redemocratização, isso nunca aconteceu. Para algum candidato de centro conseguir reverter esses 38 pontos do Bolsonaro, 28 do Haddad, agora vai ser muito difícil. A gente teve até alguns casos de virada ou de mudanças na semana final, né? Mas não com 3 dias, assim. Não, teve alguns casos municipais, São Paulo, regionais, exato. Né? São Paulo em 2012, o Russomano derreteu na última semana, nem foi pro segundo turno, enquanto ele era o favorito antes. São Paulo 2016, aquela subida pro Dória ganhar no primeiro turno, também foi na reta final, mas o movimento já tinha começado antes do que estamos agora. Então eu descarto, sinceramente, a possibilidade de algum de centro subir e ir pro segundo turno. Mesmo entendendo que temos aí aproximadamente 1/3 de votos entre indecisos e votos que podem flutuar aí nessa reta final. Começaram a se mexer aí? até agora, né, Edgar? Não vou dizer que é impossível, mas eu acho que a chance é muito, muito, muito baixa, porque se até agora não teve nenhum movimento nessa direção, faltam 3 dias. Mas a cada pesquisa que sai, os brancos e nulos e vão indecisos, diminuindo. eles vão diminuindo. E por mais que houvesse aquela movimentação, que era praticamente impossível de acontecer, mas que chegou a se especular 2 semanas atrás,
atrás, de que todos os candidatos de centro, numa onda de bondade, abandonariam a própria candidatura e se reuniriam em torno do Alckmin. Jamais, cara. Imagina que os caras agora do Ciro, os também não vai pais do Alckmin acontecer. acreditaram nisso, mas enfim, por mais que somasse toda a intenção de voto de todos eles, não conseguiria passar. Ah, mas um último ponto, agora eu lembrei aqui. FHC e mais 90 intelectuais lançaram um manifesto a favor do Alckmin. Então talvez agora vai. Talvez a virada chegue. Foi engraçado quando se discutiu isso, falou assim, né, da possibilidade de Marina, Ciro e Alckmin se juntarem, né? E o Ciro falou, não, eu teria o maior prazer em encabeçar essa Ele tem a humildade de aceitar ser o cabeça da chapa enquanto os outros sabem mais. Olha, emoções que não vão faltar, e ainda mais hoje que temos um debate aí. Vini, a TV Globo tá programando esse debate, é o debate esperado, é o último debate antes do primeiro turno, né? Talvez seja essa chance aí que o Joel e o Caio estejam falando aí de uma possível virada que é improvável, mas tem alguma chance, talvez seja na Rede Globo, com mais visibilidade, com mais audiência do que os outros debates e com mais espaço, com mais tempo também. Por quê? Porque esse debate não vai contar com o Guilherme Boulos, não vai contar com o Cabo Daciolo, né? O Boulos não tá nessa? Não, hoje estarão apenas Álvaro Dias, Marina Silva, Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, Fernando Haddad, e o Bolsonaro não vai estar ainda por recomendações médicas, né? Aí muito se fala, né? Mas não tá dando entrevista aí pra todo mundo, não tá fazendo as lives. O que eu contei só foi pro Boris, pro Augusto aqui da casa, não vai ser apropriado do púlpito? pro Datena. Falou bastante, né? Falou bastante. Ainda no hospital, quer dizer, quando ele ainda estaria numa fase anterior dessa recuperação, Isso, né? E tem feito as lives também, mas os médicos entendem que uma situação como a situação de um debate é mais desgastante para a situação. Tem um estresse e tal. Para a situação. Mas não deixa de ser conveniente para ele, Bolsonaro. né? Do ponto de vista estratégico, sim, né? Agora ele tem a melhor das desculpas, né? O melhor dos álibis, que é uma recomendação médica, apesar do Ciro Gomes, Edgar, dizer que esse atestado médico do Bolsonaro é falso. e que atestado médico falso é crime, que vai investigar. Enfim, o Ciro com certeza hoje vai utilizar desse espaço para bater mais ainda no Bolsonaro e mais ainda no PT, assim como ele fez no debate da Record também, e todos os outros, né? Criticar esse clima de polarização, de radicalismo que ameaça o país. Esse foi o tom do debate na Record e esse deve ser o tom do debate hoje na Rede Globo, ainda mais que hoje eles terão mais tempo ali para fazer até os embates. Claro que é sempre bom você ter, às vezes, um Daciolo e um Boulos que não tem nada a perder, aparecem como umas verdades ali, falam né? umas verdades, fazem ali umas acusações, mas também às vezes é bom não ter eles pra gente ver e ouvir mais dos candidatos que têm uma real chance de chegar aí no segundo turno, né, Edgar? E ainda que ínfima, desculpa, Vini, já que você falou, ainda que ínfima, uma alteração no sentido de voto real ali mesmo, acaba sendo favorecido por um comportamento como o do Cabo Daciolo, por exemplo. Você pega vamos pegar dois candidatos aí. O Daciolo tem 1% na última pesquisa. O Boulos tem 0%, ele dá traço nessa última pesquisa. Quer dizer, independentemente de você concordar com um ou com o outro, né, com o ideal de que cada um defende ali, o Boulos é um cara que tem uma consistência, ele defende uma coisa com consistência, ele tem um programa, ele defende uma posição muito claramente. Sim. E o da Cabo Daciolo, ao contrário, pouco se falou. Pouco teve tempo e pouco se falou. Quando teve tempo, optou por fazer aquele show dele ali. Ele né? teve uma aquele proposta muito malabarismo, consistente de tirar as estátuas da liberdade. Aqui não é América, não. Bem objetivo. Eu acredito nessa proposta. Eu tô dizendo isso porque o show, essa coisa do show, da coisa histriônica também, acaba surtindo algum efeito frente ao eleitorado, talvez ali mais incauto, não sei. É claro que hoje menos, né? Porque a gente tem as mídias digitais também, mas o debate da Globo tem o caso clássico de 89, né? No debate editado entre Collor e Lula, editado, e isso com provas, que até o próprio Boni admite isso, né? Que a Globo fez ali uma manipulação para poder favorecer o Collor à época, mas o próprio de 2014 também teve um destaque para o Aécio Neves, que aparecia nas pesquisas ali ainda em terceiro, e ele saiu bem naquele debate, e aquilo pode ter corroborado para ele poder passar a Marina Silva na última hora naquela ocasião. Agora vamos trazer um pouquinho também da palavra do Bolsonaro, Edgar, que disse, né, que também vai obedecer às recomendações médicas, apesar que os médicos falaram que ele estava querendo ir no debate, mas não vai poder ir por causa dessa orientação. Mas ele tem gravado essas lives que eu disse, e ontem o que chamou a atenção
foi um pedido dele realmente pelo voto útil, né? Ele fez um vídeo ali de 15 minutos aproximadamente, atacando bastante o PT, atacando bastante as propostas aí do Fernando Haddad, e fez um apelo para que as pessoas, né, que tem outros candidatos, votem nele já para ganhar essa parada no primeiro turno. Vamos ver. Vamos ver. Tem como você que está conosco pegar até dentro da própria família alguém que diga que vai anular o voto, ou vai votar em branco, ou vai votar em outro candidato, que pratique o voto útil, vote na gente. Nós devemos resolver essa fatura no primeiro turno, para não termos o desgaste no segundo turno. Joel tá questionando aqui quem que era Quem que tava do lado dele ali? É um deputado, um candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro, só que o cara não abriu a boca nos 15 minutos. Mas ele usou o nome de Bolsonaro. Margaret Thatcher, né? exato. Como é que é o nome dele? É Paulo, antes era Paulo Negão e agora é Paulo Bolsonaro? Ele usava na última eleição. Não tenho certeza. Não, eu tenho. Eu só não tenho certeza se era Paulo, mas ele usava o Negão na última eleição e agora ele se aproximou do Bolsonaro e usa o Bolsonaro no mas sobrenome. ele tava junto ali só pra marcar uma presença no vídeo, Bolsonaro que falou durante esse tempo todo, mas acredita aí numa vitória do primeiro turno. E aquela questão de não respeitar, eu não vou respeitar uma possível derrota, ele falou que na verdade não é que ele não vai respeitar, ele vai respeitar, mas ele não vai, por exemplo, ligar pro Fernando Haddad depois, caso o Haddad vença, pra poder prestar ali fazer aquele jogo de companheirismo, né? Parabéns pela vitória, não sei o que, isso daí ele não vai fazer, apesar que ele não acredita É democrático, né? Você vê, é uma opção democrática dele, né? O cara tem que saber o seguinte, cara, quando é eleito, passa a régua, vai governar pra todo mundo, inclusive pra quem não votou nele, né? Claro. Outra coisa, Vini. Oi. O Bolsonaro fazendo a afirmação que tá buscando votos aí pra tentar decidir no primeiro turno, é porque as pesquisas indicam aí que ele leva desvantagem, né? Concorrendo ali com segundo turno, uma ocasião de ontem segundo deu, turno. deu ali. ainda na margem de erro, mas deu ali o técnico ali, Tá no empate técnico. O que a gente tem que observar nesse debate de hoje? Qual que é a interação que pode, talvez, muito improvavelmente, mas talvez mudar alguma coisa? É Ciro e Haddad. É esse o conflito que está em jogo ali. Bolsonaro já tá acima, já não vai participar, então também não vai ter interação com ninguém e já está no segundo turno. A questão agora é Ciro e Haddad. Eu acredito que o Haddad também já esteja garantido, ou praticamente garantido, mas a chance do Ciro é agora. E no segundo turno eu espero que aí sim a gente tenha a chance de ver o Bolsonaro num debate, porque se alguém tem chance de ser presidente da República, seria bom ter alguma ideia do que ele pensa sobre algum assunto. Participou dos dois primeiros, né, esse ano, né, Joel? Só que aí depois do atentado não participou mais. Agora, nos dois primeiros, não teve aquele destaque que ele tem, por exemplo, nas entrevistas, né, nas sabatinas, até porque com tanto candidato não tem como falar tanto também, né? Deixa eu me corrigir aqui, eu falei Paulo Negão, não, Hélio Negão. Na última eleição ele concorreu ao cargo de deputado como Hélio Negão, ele já era próximo ao Bolsonaro, é militar também da reserva, só que agora com aquelas acusações de racismo, o Supremo Tribunal Federal julgando se acatava ou não a denúncia de racismo naquela declaração do Bolsonaro sobre o quilombola e tal, se aproximou ainda mais do Hélio Negão, passou a emprestar o nome Bolsonaro para o Hélio Negão, que agora usa a alcunha de Hélio Bolsonaro, concorrendo à Câmara Federal, como deputado federal pelo PSL, e aí ficou mais próximo ainda do Bolsonaro. Agora, 10 horas 19 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Ei, participe da nossa enquete hoje pelo WhatsApp 11-931-7009. E aí, qual seria a tua primeira decisão como presidente? Tem a hashtag também pra você interagir no Twitter, né, Paulinha? Hashtag na presidência eu. Hashtag pela qual já fui nomeada ministra da magia. Tô muito satisfeito, obrigada, querido. Isso aí, pelo WhatsApp já te disse e repito, você diz pra gente quais são as suas principais propostas caso eleito presidente, beleza? Vamos em frente aqui no Morning Show, porque tem muito mais a tratar nesta quinta-feira. O dramaturgo Agnaldo Silva, autor da novela das 9 da TV Globo, O Sétimo Guardião, foi ao Twitter ontem passar uma descompostura, dar um verdadeiro pito nos artistas que com suas manifestações políticas tentam fazer a cabeça do público, do eleitorado. Paulinha, o que diz? A próxima novela das 9, hein? É a próxima essa? Desculpa. A próxima e de muitas outras. Sou ruim de novela, desculpa. Tem também Senhora Próxima. do Destino, Fina Estampa, Império, todas as novelas do Agnaldo Silva. O Agnaldo Silva é um clássico, é um dramaturgo, né, muito recorrente nas novelas da TV Globo. Paulinha, o que ele disse exatamente? Então, ele passou um pito nos artistas, grupo ao qual ele se inclui também, né? Porque ele começa assim, olha...
Nós, artistas, precisamos tomar um chá de modéstia. Podemos até ser muito bons no que fazemos, mas não temos o poder nem o direito de fazer a cabeça das pessoas. O povo sabe o que quer e, às vezes, o que ele quer é diferente do que nós, na nossa vã vaidade, queremos impor a ele. Ou seja, gente, guarda aí a opinião de vocês pra vocês. Não publiquem nada, não tentem influenciar os outros, deixa o povo escolher o que é melhor pra eles, porque às vezes não é o que a gente acha que é melhor. Achei uma opinião impositiva. Você achou Mas um o pouco artista não é o impositivo? povo? Senta lá, também? Cláudia, né? É tipo um senta lá, Cláudia. Senta lá, O artista não faz parte do povo também? As pessoas são livres pra se expressarem, não é Vocês não? estão odiando o Aguinaldo, é isso? Não, mas deixa eu defender o Aguinaldo, então. Eu Vai. até concordo com o que ele falou, mas no seguinte, porque eu gostaria de ver artistas, atores de TV... Falando o que eu quero. Não. Opinando, trazendo às vezes uma ponderação deles. Mas muitas vezes, quase todas as vezes quando a gente vê, os artistas se manifestam de que forma? Participando de uma campanha, já com uma certeza moral absoluta no que eles estão falando ou com indignação, ou com, sei lá, compaixão pra população, mas muito defendendo uma pauta de uma forma bastante impositiva. Então, é o que foi o Ele Não agora, é o que... questões de direitos humanos lá atrás, em todas as vezes que a gente vê esses manifestos de artistas filmam esses vídeos ou contra alguma coisa da Amazônia, não sei o que, aquela mineração na Amazônia. Eles são... Foi eficaz em alguma vez esses manifestos de artistas, seja escrito ou seja filmado, surtiu efeito? Não surtiu, né? Então tem que repensar mesmo. Qual que é a forma que o artista vai encontrar de se engajar? Hoje em dia, o público não segue a opinião de um ator famoso só porque é de um ator famoso. Ele precisa ter algo mais. Né? Então, se o ator famoso chega só com a autoridade, suposta autoridade que ele tem, fincar o pé, firmar a posição numa questão, isso não contribui tanto assim pro Mas debate. se você diz aí, por exemplo, o que você está dizendo acaba ajudando quem está ali do outro lado, nos ouvindo, nos assistindo, a formar uma opinião. Criar fazer um juízo de valor ali diante das coisas que estão no momento em evidência. No caso, é claro que ele está se referindo à campanha presidencial. O artista Não, mas acho legal que o artista O artista é participe. livre, como Isso. nós somos livres. Mas ninguém tá questionando o direito do artista fazer isso. Tô só questionando primeiro, é eficaz, é o que ele disse. Não tem... Mas assim, é eficaz quando você fala de eficácia também. Como você aferir se surtiu efeito Bom, ele ou não teve surtiu algum efeito? Aparentemente não, né? Aparentemente não teve efeito nenhum. Talvez tenha gerado até uma reação. Mas eu tô falando mais da forma que o artista faz isso. É legal, pô, um artista é alguém que influencia as pessoas. Eu quero ouvir ele falar. A opinião dele, bem ou mal, gostemos ou não, tem potencial de influir muito, sim. Agora, vamos tentar trazer com mais nuance, com mais ponderação, mais... Não sei, acho que as pessoas estão exigindo isso dos artistas. Só um artista que simplesmente firme posição de um lado, isso aí não Mais tá tendo impacto autenticidade, nenhum né? e não... Mas é que vocês também não estão indo na raiz, né? Esses dias fizeram o movimento Ele Não, e a Daniela Mercury, por exemplo, sentiu uma grande necessidade de falar o que ela pensa. Caguei porque a Daniela Mercury pensa. Ninguém quer saber. Não quer, A Anitta, me é. desculpa, vocês estão lá Tanto cantando. querem saber que os exigiram a fãs participação. Mas é o povo da internet. O negócio é o seguinte, eu acho de uma humildade tremenda do Aguinaldo Silva o texto, a forma com que ele escreveu e tal, acho bacana o ponto de vista dele, mas eu acho que os artistas têm ou podem, como qualquer cidadão, como o Vini colocou, manifestar ali o que pensam e tal. Só que não concordo com o que o Joel disse que eles não agregam nada. Agregam um pouco de valor, de glamour, de importância para cada movimento. Quando você vê, sei lá, PSOL, aí você vê o Gregório do Vivier. Não que eu concorde com as ideias dele, aliás, discordo 110%. Mas é uma figura notável, ele tem seguidores. Mas Então, já o cara falou que que vai gosta... votar Mas no ele, Ciro, hein? mas ele é alguém que argumenta, né? O Gregório do Vivier é alguém que faz argumentos, Mas, constrói velho, eu não posições. desqualifiquei ele, só É isso falei que eu que tô eu não falando. concordo com a Não, posição eu tô falando dele. eu não tô sendo contra Dou o muita artista se risada com os vídeos manifestar. dele, Eu como não tô artista. sendo contra o artista se manifestar, e sim a forma como faz. O Gregório do Vivier, concorde ou não, é alguém que traz argumentos, cria um debate, assim, cria uma discussão. O problema é que você pega, por exemplo, artistas brasileiros, infelizmente, a gente, de um modo geral, não tem uma categoria super elevada e tal. Por N razões sociais, aí alguém que é artista meu Complexo de fala, mas vira-lata. os jornalistas... Não é, mas o Brasil é um país que tem uma educação ainda pequena e tal. Se você pega o movimento de artistas, como o Iluminismo, que entre 1715, ano que caiu o rei Luís XIV, 1700 e... É verdade. Não, pode falar, e não. 1789, ano da Revolução Francesa, foi um movimento intelectual de artistas, de filósofos, Immanuel Kant e daí por diante, que fizeram uma movimentação para vamos pregar aqui a tolerância, a sociedade, não tá legal, essa monarquia aí não tá boa. Culminou o quê? Na queda da supremacia do rei, que saiu ali do Palácio de Versalhes, foi levado, enfim, lá para Champs-Élysées, daí por diante, quem que se interessar, essa história é muito boa, e abriu o caminho justamente para acabar com a monarquia. O Arcon tá rindo, mas é É o verdade. professor Vini.
Vila que tá Eu ia aqui, não é o chamar, Caio. o Vila. Foi lá no Projaquê. Olha aí. Não, é que eu conheci, eu tive o grande privilégio de conhecer o Castelo de Versalhes, é muito lindo. Iluminismo, e a professor. história é muito linda. Mas enfim, foi um movimento feito por artistas que culminou na Revolução Francesa. Você acha que a nossa elite intelectual de artistas é muito... Não, eu ainda conto com o Pablo Vittar fazendo um grande movimento aqui no Brasil para mobilizar toda a mas não tem massa. só o Pablo Vittar. Então fala, sei lá, esses que vão do Fala ele o que não. você gosta, Anitta fala também, o que pô. você gosta A aí, Anitta Caio. eu não gosto de falar mal da Anitta, mas eu prefiro que ela cante a fazer movimentos. Eu quero ver os artistas se manifestando, mas eu gostaria de ver mais ponderação, mais argumento. Bruna e menos- Marquezine, Agora eu estamos sempre ansiosos questionei. pelo seu Peraí, posicionamento. Pô, eu acho que ele se referiu a uma coisa. Hoje o mundo é tão urgente, cara. As mídias pra se falar das coisas são tão... tem um tempo tão curto. Como é que você vai dissecar uma tese? Não é dissecar a tese, é no- criar no um diálogo, Twitter, Edgar. num As post pessoas no Twitter, fazem. Ele pô. não fez isso aqui, as pessoas fazem isso, criam um diálogo. Uma coisa é você chegar e jogar a sua posição nas pessoas. Isso hoje em dia não funciona mais. Outra coisa é você criar um diálogo, mostrar o seu ponto de vista de onde você tá vindo e criar uma relação ali. Isso eu acho que tem um papel, um poder maior. Parece que eu sou o seu Saraiva, né? O intolerante, que eu só falo, só reclamo e tal. Mas vocês não veem nada de problema com a nossa classe artística? Por exemplo, a questão do PT. Agora, uma falou, ele não, 300 mil artistas. Ele não. Ok, é do jogo você se posicionar, você é um cidadão como qualquer outro. Agora, com todo o escândalo do PT, desde 2005 que a gente ficou sabendo de mensalão, petrolão, pedalada fiscal, impeachment, Lava Jato, ninguém falou nada. Eu não vi artista nenhum indo pra praia de Copacabana, lá que é todo mundo legalzão, indo lá falando PT, abaixo o PT. Ninguém falou nada, cara. O que acontece, Ninguém falou nada. Eu só me lembro da Regina Duarte em 2002. Eu tenho medo. Eu só me lembro dela. Eu concordo com você, em parte com o que você disse. Em parte, acho né? que- Você é artista? Não, vou te Eu tô não, eu sou brincando, nada. Edgar. O que eu quero dizer é o seguinte: o que acontece quando os artistas não veem uma saída lógica pra brincadeira. isso, eles saem fora, eles migram pra outros eles convêm. candidatos. É óbvio, Porque ele tá falando, aí pô, eles o PT mudam, é legalzão. mudam o discurso e vão pra outro. Quer dizer, quem é esquerda mesmo hoje em dia, na minha modesta opinião, hein? Eu vou falar aqui porque a gente tá numa Quem conversa. é a esquerda é o cara que numa mora conversa no aberta. Leblon e gosta do PSOL porque o iPhone dele tá garantido. Seguindo a lógica do que você tá falando, que muito do que você disse eu concordo. Não houve Eu acho que- um acerto de contas, de um reconhecimento de erros, e não houve uma percepção de que o PT, ao assumir o poder, se transformou. Não houve uma percepção, Não. velho. Na campanha da Dilma, os caras Peraí, gastaram 1,5 bilhão. Na classe que você está se referindo. A gente tá falando aqui da classe artística, Você os sabe por que não houve percepção? Deixa eu completar o que eu vou dizer. Desculpa, é que eu tô não ficando não exaltado. houve essa percepção. As pessoas que perceberam e quiseram declarar isso publicamente saíram do PT, fundaram o PSOL, foram para outras siglas, foram para a rede, enfim, fizeram esse movimento. Mas não houve esse movimento público. A gente teve o Lenine que veio aqui e que fez uma crítica muito forte à esquerda, até que viralizou na internet, muita gente deve Pra ter mim- se surpreendido, mas numa linha mais do que o Joel tá falando, numa ponderação de pessoa Argumentando que ali. tá argumentando Isso. de coisas Aí, que com acredita esse e cara, foi eu posso decepcionado. Mas realmente essa movimentação pública, essa manifestação, que nem a gente teve passeatas e tal, Uhum. não dá pra negar que realmente ninguém vai lá e põe a carinha pra bater. Duas linhas. Contra Duas o PT. linhas. É difícil mesmo. O Otto veio aqui quando falou mal da Dilma em 2016, só faltou voar no pescoço do Arcon. Esses artistas são todos assim. Sabe por que não é essa percepção? Porque o cara que acorda 5 da manhã pra pegar o 5119 terminal Capelinha e tal, esse cara tem a percepção. Agora, artista só participa de festa à noite e de manhã tá na praia fazendo post. você tá e tal. generalizando. Aí o cara. Mas Você tá jogando, sei Eu tô lá, falando extremo. besteira. Não, a O gente cara tem que pega o ônibus já votou PT também, meu. Então as coisas mudam. Mas né? insistir, errar é humano, insistir já são Só quero diferentes. defender o Otto, cara, que pra mim ele falou a frase mais genial da história desse programa, que foi: tô pra dizer que o Lula é honesto, hein? E não foi no do Arcon, que ele falou, foi no do Augusto. O Augusto Tô pra Nunes. dizer que o Lula é honesto. Eu vi já esse vídeo, foi do Arcon. Bom, é isso aí, olha, tem muito, dá pra falar um monte aqui, dá vontade de ficar falando, a gente segue no programa, olha, há 3 dias da eleição, a temperatura da corrida presidencial tá altíssima, como não poderia deixar de ser, é claro, o Fogo Amigo ajuda a esquentar as coisas, Caio, vamos lá, teve pra tudo quanto é lado, né? Meu Deus do céu, eu separei 3 dessa semana que foram muito bons. Pra começar, o filho do Eduardo Jorge, que é vice na chapa da Marina Silva, tava até alguns dias atrás com aqueles
aquelas frasezinhas na fotinho principal do Facebook, ele trocou ontem, chamou bastante atenção. A gente tem aí, olha o que ele colocou, o Ale Duarte, Ciro 12. Você fala, meu Deus do céu, como é que é isso, Ale? E aí você entra no perfil dele, tem a frase assim, last hope, a última esperança em inglês. Ele menciona aí a esperança de uma chapa entre Marina, Ciro e Alckmin. Agora, o Eduardo Jorge, que é o vice aí da Marina Silva, ele soltou uma nota para falar sobre isso, que é uma das coisas mais geniais que eu já vi. O Eduardo Jorge escreveu assim: olha, meu filho é um cidadão livre para escolher o voto dele, e nesse momento eu estou com a Marina conversando sobre o debate de amanhã. Sobre a mudança de voto do meu filho mais novo, ele é um cidadão livre. Como são 6 filhos, continuamos com 83% dos votos. Estamos ganhando em primeiro turno lá em casa. Muito bom, sensacional. Agora, houve outro fogo amigo também, Jacques Wagner, ex-ministro da Dilma, ex-governador da Bahia, também é um dos nomes fortes aí do PT. Ele, numa entrevista depois do debate da TV Globo na terça-feira passada, 2 dias atrás, ele deu uma declaração para um jornalista do Estadão que o perguntou: olha, essa subida aí do Bolsonaro comprova a sua teoria do início das campanhas eleitorais? O Jacques Wagner sempre foi um defensor da posição dele, muito contrário ao restante do partido, de que o PT não deve ter candidato próprio, vamos apoiar o Ciro, vamos colocar o Ciro aí na chapa, a gente é vice, não sei o quê. Não foi ouvido, foi bastante criticado, e aí o jornalista do Estadão o fez essa pergunta. Jacques Wagner, ele falou o seguinte: olha, por ser um cara mais aguerrido, mais intempestivo, o Ciro Gomes poderia contemplar melhor as expectativas dos eleitores que preferem um candidato com um perfil retado, que bata na mesa. Enfim, o que ele quis dizer isso? Quis dar uma cutucada ali no Haddad, falar, olha, eu tava certo e tal, e mostrou aí um apoio ao Ciro Gomes e não ao Haddad. E agora, um dos principais fogos amigos veio do Chico Graziano, que é um amigo íntimo, muito próximo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Inclusive, tem um protagonismo muito importante no PSDB. Ele perdeu esse protagonismo, segundo ele mesmo, numa entrevista também ao jornal Estado de São Paulo, desde o fim das eleições de 2014. E de lá pra cá ele foi começando a se sentir uma ovelha negra dentro do partido, até que ontem ele deixou público, tornou público: estou fora do PSDB e a partir de agora eu apoio, o meu voto é antipetista, deixando bem claro que está apoiando sim quem é o maior protagonista no antipetismo hoje: Jair Messias Bolsonaro. Vamos lá, Zé Maria Trindade, nosso correspondente em Brasília, faz análise agora. O Caio trouxe esses 2 personagens aí, Trindade, o Chico Graziano e o Jacques Wagner, protagonistas da última edição do Fogo Amigo aqui nas eleições. O que você pode dizer a respeito da postura dos dois? Me veio ali a seguinte frase: na política são as circunstâncias das afinidades, ou o contrário, as afinidades de circunstâncias ali que vão se moldando ao sabor do vento. Trindade, bom dia. Bom dia. Eu acrescentaria pragmatismo. Tem muito político que é pragmático, né? Olha, a situação é a seguinte: o PT, na minha avaliação, não se preparou, não sabia que estava no segundo turno ou que estaria disputando o segundo turno. A ideia original era derrotar o PSDB, daí essa linha de Jacques Wagner. Olha, Edgar, você sabe, já aconteceu comigo aquela história de quando você se prepara para entrar no avião, num voo internacional, que vem a comissária e diz: senhor, infelizmente o seu assento está ocupado, e aí você toma aquele susto e ela diz: por isso mesmo teremos que colocar o senhor na primeira classe, e você vai para a primeira classe assim, de susto. Eu acho que o PT aconteceu isso, não se preparou, não tem palanques regionais, não tinha um programa, não tem uma equipe para fazer esse trabalho de transição, de explicar o programa do governo. E essa linha do Jacques Wagner vinha nesse sentido de fazer uma política pragmática para derrotar o PSDB. Aí, de repente, o PT viu que o PSDB já estava fora do jogo, já está fora do jogo. E ele assumiu esse protagonismo que era para ser um aliado do PT, Ciro Gomes. Isso foi prometido a ele, né? Então, diante disso, é que o Jacques Wagner continua pragmático. Ele quer ganhar o poder, mesmo que seja para outra pessoa fora do Partido dos Trabalhadores. No caso, seria Ciro Gomes. Só que aí a cúpula do PT não adota essa ideia. E o PT está dividido em 3 grupos. Em 3. Tem esse grupo agora do Fernando Haddad, que não conversa bem com os outros setores, e tem um grupo pragmático. Mas esse está vencido.
não há mais tempo para fazer esse tipo de coligação, ela seria desastrosa. Então, o Jacques Wagner foi deputado federal, constituinte, um antigão do PT, foi ministro do governo Lula, governador por 2 mandatos na Bahia, né? E elegeu o sucessor que está sendo reeleito agora. Será senador da República, né? Então, ele tem toda a autoridade para discutir com o Haddad, porque ele será senador da República pelo PT da Bahia. Já o Chico Graziano eu conheço muito bem aqui, ele era deputado federal, foi ministro do governo Fernando Henrique Cardoso e muito próximo dele. A última defesa dele estranha ao partido foi de que, depois do impeachment da ex-presidente Dilma, a ideia do PSDB era caçar a chapa Dilma Temer e um mandato tampão seria, então, apresentado Fernando Henrique Cardoso. O PSDB não gostou da ideia porque estava doidinho para embarcar no governo Michel Temer. Chico Graziano, então, ele disse, olha, quer saber? Vou sair do partido porque a partir de agora eu sou cidadão comum e falo o que eu quiser. E aí defendeu o Jair Bolsonaro, que para o PSDB é o sapo da vez a ser engolido, viu? Valeu, Trindade. Obrigado pelas suas informações. Vou torcer pra tua tese da primeira classe acontecer comigo, viu? Saio de férias agora, sexta-feira. Um abraço. É bom, viu? É bom demais. Um abraço pra você, Trindade. Obrigado. Bom dia. Ô, Joel, se não bastasse a vida complicada aí de Marina Silva, né, e Geraldo Alckmin, o Datafolha, a última pesquisa Datafolha mostra que no universo de eleitores dos dois tem muito voto ainda não convicto, cerca de 48% dos eleitores do Tucano e 62% dos eleitores da ex-ministra Marina Silva ainda podem mudar de voto. Exato, não é um voto fanatizado que eles têm, né? Eles não têm esse eleitor ultramilitante, fiel contra tudo e contra todos ao lado deles. Até o filho do Eduardo Jorge, como a gente vê, migrou aí para um voto útil, estratégico. E a gente tá vendo essas brigas dentro dos partidos tentando se reorganizar frente à nova realidade política, né? Pro PSDB, essa eleição está sendo muito complicada, porque tá com chances reais de não vencer em São Paulo. Sim. A presidência acho que já foi descartada. Então, quer dizer, como é que o PSDB se recoloca? Como é que o PSDB que era a oposição à esquerda, a oposição ao PT, agora a direita tá forte enquanto tal. Que lugar sobrou pro PSDB? Então, vão ter que repensar sua posição, tá muito complicado. E aí, quem defendia uma política mais agressiva do PSDB lá atrás, na época do impeachment, o PSDB se colocando ali contra a própria chapa e ao invés de tentar se aliar ao governo Temer e fazer esse mal ajambrado aí, já tá vendo que esse barco aí furou e tá muito difícil pensar no caminho futuro. PT também, né? PT tá... E é uma briga porque Jacques Wagner era grande oposição ao Haddad antes, né? Foi contemplado como candidato, mas também não vingou e tá aí batendo. O único honesto nessa história é Eduardo Jorge e seu filho, viu? O resto é briga de interesses. Agora 10 horas e 46 minutos, horário de Brasília. O candidato ao governo de São Paulo, Major Costa e Silva, escapou de um ataque a tiros na noite de ontem. Como é que a polícia está tratando esse caso, Vini? Já é tratado como atentado, pode-se dizer? Tá tentando primeiro identificar aí quem foram os autores, né, desse crime contra o Major Costa e Silva, que é candidato ao governo aqui em São Paulo pelo DC, pelo Democracia Cristã, e que ontem estava por volta das 9 horas da noite, ali na estrada da Cooperativa, no Jardim Santo Antônio, em Ribeirão Pires, quando o carro em que ele estava, dirigido pelo capitão do Exército Hamilton da Silva Munhoz, acabou sendo abordado por 2 motocicletas e os sujeitos ali, os caras que estavam nessas motocicletas, dispararam tiros contra o carro do Major Costa e Silva, que na hora reagiu. As balas atingiram apenas o carro, né? Não acabou atingindo nem o capitão nem o Major. O Major reagiu na hora, só que o carro acabou até capotando, né? Caindo ali no rio, mas felizmente o Major e o capitão passam bem, foram encaminhados para um hospital. O hospital não foi revelado qual foi, por motivos aí de privacidade, até a segurança do Major, e ele passa bem, deve ser liberado até hoje. A gente vê um pouco aí da imagem do carro capotado, né, Edgar? E eu entrei
no Facebook do Major, e tem uma pessoa, no Facebook oficial dele, tem uma pessoa ali atualizando, não se identifica quem é, mas tem atualizado ali como que ele está, né, como que está o quadro de saúde dele, diz que está bem, que vai sair hoje, e fala que esse atentado poderia ser porque o Major, nas últimas semanas, tem sofrido aí uma pressão para assinar um acordo ou uma possível aliança com uma política dominante, e ele tem se recusado a fazer isso, né? Então, é uma suspeita aí do que pode ter acontecido, de qual pode ter sido a motivação para esse atentado contra o Major Costa e Silva. Edgar. Olha aqui, para nos acompanhar ao vivo por imagens, acesse jovempanfm.com.br, assine também nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/morningshowjp. Já temos mais de 250 mil inscritos, mas ainda falta a tua inscrição, e não esquece de clicar na sinetinha para ser avisado quando começa a nossa transmissão ao vivo, beleza? Agora 10h54, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show, Morning Show. Vamos lá, meu caro espectador, meu caro ouvinte. Você que estava aí em Marte e só voltou agora, já perdeu vários dias da São Paulo Oktoberfest no AMB, que em 2018 chegou à sua segunda edição. Essa é a notícia ruim. A boa é que a festa vai até o dia 14. E você, claro, tá convidado. Para oficializar esse convite, estão aqui com a gente no Morning Show o fundador do festival, Walter Carvalho Filho, e o embaixador do evento, Philipp Scheimer. Se eu falei direito aqui, o alemão, que é presidente da Mercedes-Benz do Brasil. Meus caros, muito bom dia, bem-vindos ao Morning Show. Olha só, a gente já falou da Oktober aqui, a primeira edição, aqui no Morning Show. Quero saber como é que tá o evento desse ano em comparação com o ano passado, quando vocês estiveram aqui para divulgar isso. Bom dia Edgar, bom dia aos colegas aqui de estúdio, bom dia a todos os ouvintes aí dessa grande emissora que é a Jovem Pan. Eu falei Carvalho, teu nome, é Cavalheiro, né, filho? Cavalheiro, Carvalho sou eu aqui. Carvalho é você, Paulinha. Obrigada. É influência. Mas nós estamos muito felizes, na verdade, porque chegamos ao segundo festival, no primeiro final de semana, reunimos mais de 26 mil pessoas no AMB, sendo que dessas 26 mil pessoas, 7 mil, quase 7 mil eram crianças. Então a gente sempre defendeu que São Paulo não tinha um grande festival que pudesse reunir toda a família, né? O avô, a criança, o adolescente, o papai e a mamãe. Então isso, nesse primeiro final de semana, veio a coroar o início da segunda edição aqui na nossa cidade. Ô Walter, a criançada que mandam o quê? Um suco de cevada, é isso? Como é que é isso? Eles participam, eles ficam brincando ali. Não. Você sabe, na Alemanha, cerveja não é considerada uma bebida alcoólica, é considerada em muitas regiões alimento. Então aí a criança precisa ser bem alimentada. Então você vê a questão. Eu falo isso para quem me critica porque bebe cerveja. Você vê a questão cultural, né? O pão líquido, exatamente. Felipe, no Brasil tem essa preocupação crescente, né? Que a gente está falando disso, de beber e dirigir aí. Como é que a Mercedes, de alguma forma, trabalha essa conscientização, sendo que a Mercedes é a principal, né? A apoiadora, uma das principais apoiadoras do evento, né? Em que o pessoal vai e vai para beber mesmo, experimentar cervejas, tudo, né? Como é que a Mercedes se posiciona com relação a isso? Olha, primeiro, nós estamos faz 62 anos aqui no Brasil, a Mercedes, e sempre fomos muito bem acolhidos. E a gente quer devolver alguma coisa para a sociedade, né? Então a gente quer trazer um pouco a cultura alemã, uma cultura de gastronomia, de diversão para a cidade. É a primeira razão. Segunda coisa, nós realmente promovemos uma festa de responsa, né? Então por isso nós colocamos os ônibus da marca Mercedes-Benz à disposição, certo. Tem um shuttle de van que a gente coloca à disposição e logicamente também tem os táxis Mercedes, quem quer ir de táxi pode ir também de automóvel Mercedes. Então perdão. Não. Você falou que queria retribuir essa estada aqui no Brasil, uma Mercedinha para cada um, tá tudo de bom tamanho, aceitamos aqui, nos sentiremos muito agradecidos. Pode ficar com quantos que você consegue carregar, tá bom? Walter, eu lembro que no ano passado, quando vocês vieram aqui, vocês falaram muito da estrutura da festa, né? Desse lugar que abriga a festa, que é bastante típico e tal, e das atrações que iam acontecer ali dentro. Como que vai ser esse ano? Olha,
esse ano nós conseguimos, né, entender e melhorar, inclusive, os pontos que o ano passado nos dá como aprendizado pelo primeiro grande festival. Então, melhoramos a estrutura, colocamos no complexo do Sambódromo uma maior área coberta, temos outros palcos. Então, chuva não tem mais problema? Chuva não é um problema mais, né? O ano passado a gente teve 2 finais de semana lá com chuvas torrenciais, atrapalhou um pouco, mas esse ano não vai atrapalhar. Esse ano as pessoas podem ir para o complexo do Sambódromo, esperando encontrar um parque de diversão belíssimo, uma tenda Sunset já com DJs, com pop, um palco para a turma ali do rock and roll, e a Beer Tent, que é o coração do evento, né? Somados, esses 3 palcos levam aí mais de 36 horas diárias de atrações aí com os 3 palcos somados, né? Uhum. Eu tô aqui em frente a 2 pessoas que reúnem as coisas materiais que eu mais gosto nessa vida, que são carro e cerveja. Só que aqui no Brasil, Felipe, você falou que lá na Alemanha a cerveja é considerada um alimento e não uma bebida alcoólica. Aqui não, é bebida alcoólica. Como que a Mercedes, apoiando um evento em que o pessoal enche o caneco, trabalha a questão da conscientização de beber e dirigir, já que aqui no Brasil é uma bebida alcoólica e existe essa grande preocupação? Não, nós totalmente apoiamos e estamos divulgando. Se você bebe, não dirige. E por isso colocamos ônibus à disposição. Então a pessoa que vai no ANB e quer beber, ele tem disponibilidades de coisas para sair lá tranquilo. Eu queria acrescentar a resposta do Felipe, é o seguinte. Através do patrocinador master do evento, que é uma companhia cervejeira, a gente tem dentro da nossa filosofia que o excesso de consumo não é bom para ninguém. O problema, dentro do que o colega perguntou, não é você beber. O problema é você beber e dirigir. Então, para isso, através do patrocínio da Mercedes, junto com o trabalho da SP Trans, junto com outro apoiador do evento, a Sambaíba, nós construímos linhas especiais de ônibus com a seguinte mensagem: a Mercedes-Benz leva e traz você em segurança da São Paulo da Oktoberfest. É importante, né? A gente vê esse tipo de atitude sendo divulgado em festas, né? Quando tem eventos, olha, vá de táxi ou pegue o nosso o charter ali para ir de um lugar para outro. Não, fiquei curioso que a gente acabou não tratando das atrações para as crianças aí. O que tem para as crianças fazerem lá? Tem muita coisa legal. Olha, tem roda gigante, tem trenzinho, tem os brinquedos infláveis, tem jogos de habilidade que é uma oportunidade ali do papai. E o pai fica junto? Junto. Ou você tem um lugar para deixar a criança também? Não, nós não acreditamos que você deixar a criança ali isolada num espaço com monitor seja algo que a gente considere razoável. A gente quer tudo que o pai esteja lá e ele vá com o filho dele brincar. Para ele terceirizar, não faz sentido a gente defender o evento familiar. É isso aí, você pode levar os seus pimpolhos, Joel. Mas então tem legal, né? Dá pra comida, levar. porque eu só penso nisso. Tem muita comida. Tem muita? Alemã. São mais de 60 pratos. Desses 60 pratos, quase metade deles são da culinária alemã, autêntica. Você conhece Schweinsachse? Com esse nome, não sei nem do que a gente tá falando agora. Joelho de porco, já adoro. Muito bom, hein? Bom, não? Quero comer isso daí, chucrutes, não sei se é assim que fala. Muita salsicha envolvida. Muita. De vitela, né? De carne suína, enfim. Bom, hein? E agora a gente também tem que agradar outros paladares. Então temos lá comida japonesa também, em alguns estandes, temos pastel, enfim, para agradar tudo. Todos os paladares, né? É isso aí. Na tenda a sua comida alemã, lá fora a pessoa pode escolher, né? Sim. Exatamente. Atrações musicais tem também? Tem. Distribuídos nos 3 palcos, nós temos mais de 110 apresentações, né? Então, as apresentações que são dentro da Beer Tent, elas são focadas dentro do universo da tradição alemã, que, ao contrário do que se imagina, não é só músicas alemãs, não é, Felipe? Não, nas tendas na Alemanha é uma animação
incrível e a gente conseguiu repetir isso na nossa tenda também, né? Então, se você vai lá, você vai ver a pessoa só dançando, sorrindo. É um ambiente inacreditável. Tem as danças tradicionais, né? As danças tradicionais e outras coisas também, outros gêneros, né? Por exemplo, deve ter show de blues, show de rock. Sim, no palco rock. Dentro ali do que... Temos ali blues, temos rock. Mas o Felipe vai de roupa típica? Nós dois. Todo dia. Inclusive, temos umas fotos aqui pra quem tá Olha vendo lá. a gente ao vivo. Maravilhosos. Não. Tudo bem que naquela... É bom, a né? primeira edição, eu não tinha comido tanto joelho aí, né? É um pouquinho diferente. Mas peraí, vamos falar do que interessa. Vai dos tipos de cerveja. Pra quem é o amante da cerveja, que vai lá, quero degustar tantos tipos É de o cerveja. caso do Edgar, vamos falar a verdade. Quantos eu possa. Quais são os tipos oferecidos ali? Tem a Pilsen, que eu acho que é a tradicional, é a cerveja mais consumida, né? Olha, estão sendo oferecidos mais de 70 rótulos de cerveja. 70? Então você realmente você tem através do O olho do patrocínio Caio até Master, brilhou tem agora. 18 Nossa, rótulos se e aí brilhou. tem mais cervejarias artesanais que também você pode experimentar. Então 70 rótulos, todo tipo de cerveja, desde o Pilsen até o Weissbier, até o Oktoberfestbier. Então tem de tudo. Realmente é um festival de cerveja. E tanto nas cervejas de pressão, né, de barril, quanto de garrafas. Só chopp. Só chopp, não tem... Garrafa Sim. por legislação nesse tipo de Não festival. pode, né? Não, e cerveja boa é chopp. Eu me senti um pouco inútil agora ouvindo um alemão falando dos tipos de cerveja. Eu falo Pilsen, Weiss, ele Weissbier, Pilsen. Como é que é Eu falo feio, Dunkel, Dunkel, exatamente. Graubier, né? Tem um monte. Aqui você sabe que no Brasil é breja, né? Você já falou breja? Breja não. Breja. Pra você se enturmar com os brasileiros, você fala breja, quer uma breja? Ou vamos tomar uma breja? Ou uma Tá em serva. casa, virou Uma brasileiro. serva no interior fala Estraga serva. a pessoa alemã tão maravilhosa. Deixa ele falar desse jeito, tá bem bonito. Eu queria que você desse uma dica pra gente da cerveja que alguém tem que experimentar, harmonizado com algum prato alemão. Por Qual exemplo, é essa dupla com o joelho boa? de porco que você falou, vai. Então, com joelho de porco tem que ser a Oktoberfestbier, a cerveja típica para a festa, que é uma cerveja um pouco mais malteado, ela é um pouco mais doce. Esta combina muito bem com o joelho de porco e com o chucrute que você gosta. Olha aí. Então a Oktober. É Oktoberfestbier junto com o joelho de porco, isso é a combinação perfeita. Ô Felipe, vamos falar sério agora, vai. Tá todo mundo preocupado aí com a questão da eleição presidencial. Aí o que você, como líder, especificamente você, Felipe, de uma grande empresa como a Mercedes, mais teme nesse momento? Se você tem algum temor, o que você espera do Brasil a partir da eleição? Falei que a gente ia falar sério agora. Sério, então a gente quer que o Brasil cresça. A gente quer que o Brasil desenvolve todo o potencial que tem. E a gente sabe que isso não aconteceu nos últimos anos. Então eu acho que a eleição tem que mostrar o caminho para crescimento, para a segurança realmente ser a melhor, educação ser a melhor, saúde. Então eu acho que quem consegue trazer isso para o país vai ganhar, tomara. E o temor é que alguém irresponsável atrapalha de novo, né? Porque os últimos tempos aqui no Brasil era muito difícil e a gente sofre como todo brasileiro sofreu, né? E a gente quer que isso pare. Tá otimista então, parece. Otimista não, mas eu acho que tem esperança. Sim, tem boa. esperança. Ô, Walter, vamos lá passar o serviço para quem se interessou e quer conhecer, quer se divertir com a família nessa edição da Oktoberfest. Vamos lá. Claro. Bom, Vocês estão hoje- no AMB, como eu disse, né? Hoje nós abrimos os portões a partir das 17 horas com uma coisa muito legal. Acima de 60 mulher, acima de 65 homem, é isento de ingresso. Quem for hoje com o traje típico alemão é isento de ingresso. Menores de 12 anos são isentos de ingresso durante todo o festival. E nós vamos até 14 de outubro, funcionando durante a semana das 17 às 2 da manhã. E aos finais de semana a família vai almoçar. Então nós abrimos às 13 e vamos até a 1 da manhã. Ótimo, eu quero agradecer aqui ao Walter Cavalheiro Filho, que é o fundador do festival, e o embaixador do evento, Philipp Scheimer. Schima. Eu vou... Não é fácil, Edgar. Na terceira edição. Terceira edição eu vou Ano acertar. que vem você vai aprender. Obrigado, gente. Sorte pra vocês. Parabéns aí pela festa, hein? Obrigado vocês. Obrigado a vocês todos. Agora 11 horas 13 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show.
Madeiras e metais precisam de um cuidado especial. Em outras palavras, precisam do esmalte Souvenir Cor e Proteção. Não descasca, só encanta. Use o esmalte Cor e Proteção. Você tem garantia de 10 anos sem descascar. Isso é que é proteção, hein? E tem mais, a Souvenir também tá de cara nova, com novas embalagens e novos produtos para descomplicar a sua vida e a do pintor. Vá até uma loja e conheça tudo o que a Souvenir pensou para você. Vai pintar? Vai então de Souvenir. Olha aqui, ó. Se liga neste clássico internacional. Que maravilha. Paulinha já está dançando. Fazendo Pablo do qual é a música? É a dublagem. Tá? Lembra dessa? O Joel tá boiando, ó. Conheço, não é do pô. tempo dele, ó. Eu conheço. Olha aí, ó. Essa a gente tá ouvindo. Não é o que eu ouço no meu tempo livre, não, mas tá aí. A gente tá ouvindo Dancing Queen do grupo sueco ABBA. Ao som, né? Que a primeira-ministra britânica, Theresa May, mostrou toda a sua ginga, toda a sua malemolência e fez aí um alerta ontem na conferência anual do Partido Conservador. Vamos pra Londres agora, falar com o nosso correspondente por lá, o não menos malemolente. Vai mostrar todo o seu gingado agora. Olha, tá dançando Ulisses. Fala, Ulisses Neto. Boa tarde pra você aí no Reino Unido. E aí, Edgar? Bom dia para todo mundo que acompanha o Morning. Político em campanha pode ser tão trágico quanto cômico, né? E é o que aconteceu com a Theresa May. Não tem eleição marcada aqui no Reino Unido ainda, mas vocês sabem que no sistema parlamentarista, né, o chefe de governo sempre tá com a corda no pescoço. E é o caso dela, tá a perigo. E alguém no Partido Conservador teve uma ideia brilhante, porque a Theresa May, ela teve uma semana muito dura, precisou brigar com o pessoal da União Europeia, fez um pronunciamento na televisão aqui dizendo que era preciso mais respeito ao Reino Unido, porque as negociações estão muito difíceis mesmo para o Brexit, né, para a separação. Então estava um clima muito pesado no país e alguém no Partido Conservador falou, olha só, vamos quebrar isso na convenção do partido, que está todo mundo olhando, é sempre um negócio bem grande aqui no Reino Unido, né, a convenção dos grandes partidos, e essa semana foi a do Conservador, falaram, olha que ideia boa, vamos começar com ABBA e você entra dançando, Theresa May. Deu nisso, ó. Vamos ver o vídeo da Theresa May e todo o seu gingado britânico. Olha lá. Ah, não, esse é o vídeo que originou tudo. Esse é o primeiro vídeo do mês de agosto. Olha que quando ginga. a Theresa May estava na África do Sul, na cidade do Cabo. Foi recepcionada numa escola primária e aí começou a dançar desse jeito. Fez tanto sucesso aqui, viralizou o vídeo, que aí depois eles tiveram essa ideia de dar uma continuidade nessa semana na convenção do Partido Conservador, que é o próximo que a gente vai ver, a próxima dancinha da Theresa May na cidade de Birmingham. Vamos ver agora o que ela fez essa semana que viralizou aqui no Reino Unido. A gente tá sem esse vídeo, mas ela vai entrando ali no palco, né, da convenção, Ulisses, e requebra a sua cintura, assim, eu diria, como um iceberg. Um bracinho assim, não, é uma coisa maravilhosa. Meio um soldadinho de chumbo, assim, né? Uma coisa meio... Não é? Identifico. Não tem o menor esse robozinho que você dá viu? corda, né? Isso, parecia um robozinho de corda, assim. Mas vai. Deu uma descontraída, mas não tem nada mais conservador que se ouvir ABBA, Dancing Queen, né? Dancing Queen na abertura do partido da convenção do Partido Conservador, né? E ela se empolgou e gostou bastante da repercussão que deu por aqui, justamente por isso, né? Aquela história de tentar quebrar a imagem sisuda que ela tem e virou piada mesmo, né? Porque ela não sabe dançar nem um pouco, né? Mas é típico aqui da Inglaterra, o pessoal também não tem muito requebrado, não. Mas fica a sugestão, né, para os candidatos a presidente aí do Brasil, que também querem suavizar um pouco a imagem. O Bolsonaro ainda está se recuperando, né? Da facada que ele levou, mas fica a sugestão para a Marina, para o Ciro, para o Haddad, nessa reta final da eleição, de repente, qual seria uma música boa aí para eles entrarem dançando, o Edgar, no debate que vai ter também, né? Tentar alguma coisa diferente para conquistar o voto do eleitor. Vamos PT pensar. tem o forró clássico
clássico forró do PT, né? Que olha aí. Tocando o Haddad poderia tentar dar essa entrada. O forrozinho do PT entra na galeria das músicas de campanha, né? Mas perde de longe para o jingle do Emael, você há de convir comigo, né? Esse é bom. Esse é imbatível. Esse é bom, tem muitas versões remixadas na internet. Muita aderência Então, que estão fazendo pessoal. sucesso. Exatamente. Agora, deixando as piadas de lado nessa convenção, né, do Partido Conservador, a Theresa May falou que o futuro é muito promissor para o Reino Unido depois do Brexit, algo que ninguém está comprando por aqui não, viu, Edgar? As pesquisas até mostram que se acontecesse um novo referendo, era bem provável da decisão ser alterada, porque ninguém sabe o que vai acontecer no Reino Unido. E é diferente do Brasil. No Brasil, a gente está acostumado com as imprevisibilidades, né? Tudo é imprevisível, a gente está acostumado a decidir tudo em cima da hora. Aqui não, né? O país tem mais de 2.000 anos de história, né? Londres tem mais de 2.000 anos, por exemplo, e eles estão habituados a sempre saber o que vai acontecer daqui a 5, 10 anos. E agora ninguém sabe o que vai acontecer a partir de abril, que é a data final, né? O finalzinho de março, quando o Reino Unido vai sair da União Europeia. E a Theresa May ratificou essa... Ulisses, vai deixar o país, o bloco mesmo, só que ninguém sabe o que vai acontecer. Ulisses, eu sugeriria essa daqui, ó. Já que você me provocou, ó, pra ele entrar como uma banda inglesa, Another One Bites the Dust. Essa sim, é. Do Queen. Acho que seria mais... Até colaboraria com a falta de gingado dela. Exatamente. Ela poderia entrar meio quadrada ali, né? É bem sugestivo, né? Que Another One Bites the Dust, né? Então é algo bem sugestivo pra primeira-ministra. É morrer, não é não? Então, exato. É bem para ela, que está sendo desafiada o tempo inteiro, que pode deixar o cargo até o final do ano. Os jornais aqui falam que ela não passa o Natal no cargo. Então, de repente, ela poderia... O pessoal acho que não ia gostar muito dessa ironia, embora os britânicos sejam bons, né, de sarcasmo. Não, realmente, o Brexit, a Inglaterra, na relação com a Europa, vai perder, isso não tem jeito. A questão é, será que ela vai ganhar outras relações econômicas com outros países e com o resto do mundo para compensar? Esse é o plano do Brexit que poderia dar certo, que não é só o isolacionismo que alguns loucos defendiam e que vai trazer muita perda econômica. A Inglaterra vai ter que ver, se não é na Europa, onde que é que a gente vai conseguir ganhos de comércio e de trocas econômicas? Boa. Não tá fácil. Ulisses, obrigado pelas informações, bom trabalho para você, um grande abraço, meu camarada. Valeu, Edgar. Bom finzinho de programa aí pra todo mundo. Um abraço. Valeu. E a gente finaliza o programa falando do quê? Hoje é quinta-feira. Dá pena. Calma. Tem algum do Charles Bronson aí? Não tem. Hein? Não tem. Braddock. Não tem. Paulinha, por que a gente vai sair de casa, conferir uma sala escura, uma telona grande, uma pipoca enorme? Então, o blockbuster dessa quinta-feira, Edgar, filme que chega aos cinemas do Brasil, é Venom. Filme de herói, mas que na verdade trata de um super vilão. É o inimigo do Homem-Aranha, mas sem Homem-Aranha nesse filme. Então a gente vai descobrir origens de Venom. Como que um jornalista investigativo de São Francisco chamado Eddie Brock, que é interpretado pelo Tom Hardy, vai se transformar num mix de humano e simbionte alienígena, querido. O que seria isso? Sim. Eu não sei explicar exatamente, mas é um tipo de um bichinho alienígena que fica como hospedeiro no cara, assim, entendeu? Uma coisa meio maluca, assim, como é a história de todos os heróis. E aí a gente vai acompanhar essa transformação, como que é essa dualidade de ser humano e simbionte, né? No elenco a gente tem também a Michelle Williams, quem tá acompanhando pela internet viu ela aí no trailer, ela é a namorada do Eddie Brock, e a gente vai acompanhar aí essa saga. Os especialistas em quadrinhos, a galera que curte as HQs e filmes de herói, não curtiram o filme, Edgar. Tem muita gente dando nota baixa e bastante decepcionado aí com esse filme aguardadíssimo. Mas quem julga mais a produção, não em relação ao que ela significa aí na trajetória dos heróis e no significado dos HQs, tá dizendo que é um bom filme pipoca, aquele que você vai lá no cinema para se divertir, se você não ficar levando em consideração o embasamento, a ligação com o universo, pode ser que você vá ao cinema e realmente se divirta assistindo Venom. O que mais? Uma outra opção aqui de filme é um remake. O filme original, inclusive, protagonizado pelo Steve McQueen e o Dustin Hoffman. Então é Papillon, o nome do filme. Esse é estrelado pelo Charlie Hunnam,
Papillon, o clássico? Antigão? Exatamente, o clássico antigão, baseado também em livros, lançado em 1969. Então é a história de um cara, que é interpretado pelo Charlie Hunnam dessa vez. Ele é preso em Paris ali, ele é tipo um bandidinho, né? Na década de 30, ele é preso e ele é mandado pra Ilha do Diabo, na Guiana Francesa, pra uma prisão super complicada, rola ali muito isolamento também, e é lá que ele vai conhecer o personagem do Rami Malek. O Rami Malek, que vai, inclusive, estar em Bohemian Rhapsody, né? O filme, ele interpreta o Freddie Mercury em Bohemian Rhapsody, ele faz Mr. Robot também, a série. É o Robert Redford, né? No anterior, né? Se eu não estou enganado. O Dustin Hoffman. No filme anterior, no original? Steve McQueen e Dustin Hoffman. Então agora a dupla é o Charlie Hunnam e o Rami Malek. E aí ele vai ficar amigo desse cara, vai ajudar ele ali em troca de tentar escapar dessa prisão. Então esse é o filme Papillon, que também é o apelido do protagonista, que tem uma borboleta, uma tatuagem de borboleta, então por isso o nome do filme. E aí a gente tem uma comédia com sotaque britânico que chama Juliet Nua e Crua. Traz uma história engraçada de uma menina que tá namorando um cara há 15 anos e esse cara é muito obcecado por um astro do rock que está há 20 anos desaparecido. E ele é muito obcecado mesmo, ele tem fotos, ele só fala disso, esse é o grande assunto na vida dele. E a namorada tá assim, meio já de saco cheio dessa história. Surge um álbum novo do cara e ela vai lá num site, inclusive o site do próprio namorado, e faz uma crítica ao álbum. Tipo, gente, que terror esse álbum, não sei o que lá. Eis que o próprio artista entra em contato com ela, eles acabam ficando amigos na internet pra depois se conhecerem pessoalmente. Aí pra você saber o final dessa trama, só indo aos cinemas mesmo, pra conferir Juliet Nua e Crua. É isso aí, tá aí a dica da Paulinha pra você, as dicas da Paulinha pra você ir ao cinema. E aí pra gente fechar, vamos lá, hashtag com você mesma, Paulinha. O que mandaram pra gente aí? O que as pessoas estão planejando, né? Caso sejam presidentes do Brasil. Vamos conferir o tweet da galera? Vai lá. Qual é o primeiro aí, galerinha da internet? Estamos sem os tweets da galera pra mostrar pra vocês. Eu vou ler aqui do Mico AK de Mico, hashtag na presidência eu. Obrigaria todos os políticos eleitos a tratarem seus problemas de saúde em hospital público e a matricularem seus filhos em escola pública. Também vou ler aqui o tweet do Marcelo Porto, hashtag na presidência eu. Desregulamentaria relações de trabalho, reformaria a Previdência, proporia uma reforma política, privatizaria todas as estatais, fim da estabilidade do funcionário público, acabaria com o ensino universitário público e dedicaria a verba de educação para o fundamental. Marcelo Porto é candidato real oficial, então, tem propostas aqui, Edgar. Oficiais, é isso aí, no WhatsApp também, mandaram. Faltou uma, hein? Desculpa, faltou uma? Acabar com a tomada de 3 pinos. Ninguém tá falando nisso por quê, Vamos gente? ver, quem sabe temos aqui a participação do ouvinte pelo WhatsApp. Solta aí os vídeos, Bruno, por favor. A presidência, o primeiro ato, eu faria das próximas eleições, só teriam um máximo de 3 candidatos. Certo? Primeira, segunda e terceira via. Se eu fosse presidente da República, acabava com os palácios em Brasília. Pô, eu já muru. Terceiro, se eu for presidente da República, eu acabava com os ministérios. Caramba. Se eu fosse presidente da República, não duraria um dia. Valeu aí, ó. Diretamente de Goiânia. Um abraço. Bom dia, galera bonita do Morning. Aí. Bom dia, Edgar. Bom dia. Cara, eu na presidência, a primeira coisa que eu faria é o seguinte: todos eles, deputado estadual, deputado federal, senador, vereador, prefeito, governador, inclusive eu, presidente, teria que usar o serviço público, transporte público, hospital público. Só assim algo mudaria para melhor. Bom dia a todos. Aí, a participação do ouvinte aqui, né? A gente poderia estar na Noruega. Noruega os caras fazem isso, na Suécia, né? Na Finlândia, né? Vamos para os ganhadores? Vamos, porque estamos em terceiro entre os assuntos mais Olha comentados aí, do que Brasil. maravilha! Com a hashtag na presidência eu. E quem ganhou foi Magron. Eu vou falar com você aqui no Twitter. Macron? Magron, 3 pontos de exclamação é o nome dele. Quem é que tá aí? Vamos ver. Bom, já que eu assunto O grande. O vencedor hoje é o Thiago. Valeu. Temer, você vai deixar saudades, viu? Eu, presidente, teria feito algumas coisas diferentes. Muito obrigado pelo prestígio, pela audiência. Assim a gente encerra mais uma edição aqui do nosso Morning Show, nossa revista radiofônica.
Amanhã, a partir das 10, estaremos de volta aqui na programação da PAN. Obrigado pelo prestígio e pela audiência. Tchau, cuidem-se. Você ouviu?